Olá, co-criador! Olá, co-criadora! Eu sou a Cíntia e esse é o canal Mestre da Cocriação, onde a gente fala de cocriação da realidade, inspirados pelo maior mestre que a humanidade já viu, Jesus. E o tema do vídeo de hoje é: quem está no controle aí, na sua vida? A sua centelha divina, o eu sou, ou o seu ego? A ideia de fazer esse vídeo, de falar sobre esse assunto, surgiu para mim porque o meu esposo estava escutando um louvor. Às vezes ele gosta de ouvir louvores e estava aqui em casa escutando. E eu comecei a prestar atenção na letra desse louvor e dizia que Deus está no controle. A pessoa dizia: Deus está no controle, Deus está no controle. E eu fiquei refletindo sobre isso. Quanto por cento será das pessoas no mundo que Deus realmente está no controle da vida delas? Não digo no controle geral, né? Não falo do todo. O todo está no controle geral. Isso é indiscutível. Eu falo na vida de cada um, porque todos nós temos dentro da gente a centelha divina emanada de Deus, o nosso eu sou, e ele pode ou não estar no controle, porque também existe em nós o ego. E muitas vezes quem está no controle é o ego. E não é muito difícil de perceber, não, quem está no controle, porque são opostos, são coisas bem diferentes. Então, antes de continuar, vamos falar um pouquinho sobre quem é quem. Quem é a centelha divina e quem é o ego. Bom, algumas pessoas não conseguem compreender muito bem quem é a centelha divina. Às vezes as pessoas confundem a centelha com um mentor espiritual, com um anjo da guarda e com doutrinas de religiões, alguma coisa que dizem alguma religião. Mas a centelha divina, ela é o todo que emanou e vive em você. E existem milhares e milhares de centelhas do todo no mundo. E não só nessa dimensão, né, da realidade. Mas vamos falar aqui, nesse plano, existem nós, seres humanos, e cada um tem a centelha de Deus, a centelha divina. Falando no nosso nível de consciência. Porque se nós formos ver, tudo tem consciência, o todo está em tudo, tá? Deus está em tudo. Deus está nos animais, na natureza, árvores, plantas, flores, sol, nuvens, água, em tudo. Mas vamos falar da centelha divina do nosso nível de consciência, o ser humano. Então, o ser humano tem a centelha divina dentro dele, que também é chamada de eu sou, que é um termo bíblico, né? Mas também é muito correto, eu gosto desse termo, porque ele resume muito bem quem é Deus, quem é essa essência. Eu sou. Não tem outra descrição. É o que é, né? Também tem o termo self, que também utilizam. Tem gente que utiliza o termo Espírito Santo. Eu não costumo usar, porque eu acho que existe muita bagagem em torno desse termo, em virtude de conceitos religiosos, doutrinas religiosas. Então, eu acho que tem muita coisa, esse nome carrega muita coisa, entende? Então, não é um termo que eu costumo usar, tá? Então, tem também o termo eu superior, né? O termo consciência. A consciência é muito popular, mas pouca gente consegue entender a profundidade desse termo, né? Porque nós somos consciência, a gente fala, né? Que é o conjunto, né, do nosso eu. Mas sabe quando a gente fala, eu tava pensando em fazer uma coisa, mas aí veio a voz da minha consciência e disse para não fazer. Quem é a voz da consciência? Quem é aquela voz mansa e suave?
que você escuta falando com você. Eu me lembro muito bem, eu vou contar aqui um relato bem breve, que na minha adolescência, na escola, eu lembro que eu andava com um grupo de amigas, e essas amigas, elas saíam, às vezes, quando a gente soltava mais cedo, né, da escola, a gente ficava lá perto da escola sentada, conversando, elas gostavam de fumar, né. Então, eu lembro que sempre tinha uma voz na minha mente que me dizia para não fazer aquilo. E eu não fazia. Eu acabava sendo a careta do grupo porque eu não fazia, né. Então, enquanto as minhas amigas já ficavam com vários rapazes, eu também pensava que eu não deveria fazer aquilo. Nossa, eu era bem novinha, né? E pra mim o certo seria eu gostar de alguém pra me envolver, né, romanticamente com essa pessoa, né? Então, ficava pensando, nossa, mas como é que eu vou sair ficando com essa pessoa que eu não conheço, né? Eu via elas fazendo aquilo, eu não ficava julgando, mas eu não fazia porque uma voz me dizia que eu não devia fazer aquilo. Então eu já tinha um relacionamento com a minha centelha divina, eu já ouvia a voz da minha centelha. Um tempo depois, isso eu posso contar em outro vídeo, uma outra hora com mais tempo, esse relacionamento se quebrou, né? Vamos dizer assim, nós, não sei se a palavra certa é se quebrou, mas nós nos afastamos, eu me afastei. Né? A centelha nunca se afasta de nós é que nos afastamos. Eu me afastei da minha centelha e comecei a seguir outros caminhos, né? E isso envolve religiosidade e um monte de coisas que acabou me fazendo perder, né, essa sensibilidade de ouvir a minha centelha. Não totalmente, mas eu fui me perdendo por um tempo, mas depois eu voltei. Mas vamos seguir no assunto então. Com certeza você lembra de algum momento da sua vida que você ouviu essa voz. É a voz da tua centelha divina, o eu sou, o Deus em você, falando calmamente no seu coração. Não faça isso. Isso não é certo. E quantas vezes você obedeceu ou desobedeceu essa voz, hein? Então, e na maioria das vezes quando a gente desobedece, na maioria não, em todas as vezes quando a gente desobedece, a gente está ouvindo o nosso ego. Mesmo quando a gente escuta conselho de outros, porque daí o ego vai e apoia, né? E quem é o ego? O ego, termo cunhado por Freud, né? Freud trouxe essa descrição de ego que a psicanálise usa muito, né? A divisão do ser, a divisão da mente, né? Então Freud trouxe esse termo, né? E ele quer dizer o quê? O que é o ego? O ego, ele é formado pelas construções que vão formando a nossa identidade, essa identidade do eu inferior, tá? Então, o ego, você pode chamar ele também de eu inferior, e ele é formado por tudo aquilo que você vivenciou desde a sua infância. Sejam questões ensinadas pelos seus pais, pelos professores, coisas que você aprendeu e absorveu de amigos, de alguém com quem você conviveu por muito tempo, ou de uma religião que você seguia. Todas essas coisas vão formando o nosso ego. Então, o nosso ego, ele é cheio de conceitos e de paradigmas. Você já viu aquelas pessoas que costumam dizer, não, isso é o certo, não, não tem outra coisa. Não, pra mim é assim e pronto. Não, isso aí que você fez tá errado. Isso aí que o fulano fez tá errado. Você já viu pessoas que falam assim? É o ego. O ego, ele julga muito. Por quê? Porque ele tem um padrão estipulado, que são aquelas informações que foram formando ele, isso é certo, isso é errado, né? E normalmente a pessoa que age pelo ego, ela é incisiva assim. Ela julga muito.
porque ela tem aquilo estabelecido na mente dela, então é como se ela fosse lá e observasse aquilo, claro que ela não percebe que tá fazendo isso, mas observa, vê se cabe dentro daquele conceito dela, de certo e errado, né? E se não cabe, né? De certo e errado, não de certo, vê se cabe no seu conceito de certo, se não cabe, está errado. Então, geralmente, quando nós não temos esse contato, essa sensibilidade com a nossa centelha, quando nós não estamos abertos a ouvir a nossa centelha, nós acabamos agindo pelo ego. Então, nós tomamos atitudes com base no quê? Com base no que a gente ouviu e aprendeu durante a vida, e isso engloba informações subconscientes, inconscientes, muita coisa inconsciente, coisas que a gente nem sabe, nem lembra, nem percebe, mas está no nosso inconsciente. Então nós vamos agindo em virtude de tudo isso, de todo esse conteúdo que está ali, né? Das coisas que nós aprendemos, das coisas que nos disseram, dos costumes da nossa família, né? Então nós vamos decidindo e vivendo assim. E geralmente não dá muito certo, né? Por quê? Porque quem sabe conduzir a gente pelos caminhos certos, pelos caminhos que não vai ter erro, não vai ter acidente lá na frente, é a centelha. Porque a centelha é onisciente, porque ela está ligada no todo, que é onisciente. Então ela já sabe o que pode acontecer lá na frente, dependendo do caminho que você tomar. Se você tomar o caminho A, ela sabe o que vai acontecer. Se você tomar o caminho B, ela sabe o que vai acontecer. Então a centelha sabe como te conduzir da forma certa, diferente do ego, porque o ego é formado só por programação, por informações que vamos acumulando durante a nossa vida. Então você deve estar pensando aí agora, como eu sei se eu estou sendo conduzida, se eu estou agindo, se é a centelha que está no controle da minha vida, ou se é o ego? Como eu sei? Anotei aqui algumas coisas, algumas dicas para você analisar, tá? Ó, quando é a centelha que está controlando, coisas positivas estão acontecendo. São muitas coisas positivas acontecendo. As coisas estão acontecendo positivamente na maior parte do tempo. Tudo flui bem e naturalmente. Quando a centelha está no controle, as coisas fluem. Não existe aquela necessidade de fazer uma correria, de fazer muita força para as coisas acontecerem. Elas fluem naturalmente. Tem uma leveza, é algo que não tem como confundir. Há uma paz mesmo em momentos de tribulação, porque às vezes podem acontecer algumas coisas que você olhe e pense que não é positivo, que é negativo, mas você consegue manter a paz, a serenidade, a tranquilidade, porque a centelha está no controle e você sabe que vai dar tudo certo, que está tudo bem, que se aconteceu algo negativo, é porque você precisava passar por aquilo, porque faz parte da sua evolução, do seu processo de expansão. Então você fica tranquilo e calmo. Sua frequência vibracional está alta. Se a centelha está no controle, você consegue manter a frequência vibracional alta. Em paz, alegria, serenidade, amor, tudo isso fluindo constantemente. Então esses são sinais de que a centelha está no controle. Agora eu vou dar para vocês aqui alguns sinais de quando o ego está no controle aí da sua vida. Muitas coisas negativas acontecendo. Então, uma sucessão de coisas negativas. Coisas que você não sabe como lidar, coisas que você não sabe como resolver, coisas que te deixam ansioso, triste, chateado. Então, sinal de ego no controle. Ausência de paz e tranquilidade na vida, né? A ausência daquela certeza de que vai dar tudo certo. Então você fica sem paz, sem tranquilidade, você fica ansioso, como eu acabei de falar. E isso também é um sinal do ego no controle. Sentimento de medo das coisas da vida. Isso aqui também é um grande sinal do ego no controle. Insegurança, sabe? Aquela sensação de medo
de insegurança, de não saber o que está por vir. Ai, eu não sei se eu vou conseguir fazer tal coisa. Ai, eu não sei se vai vir aquele dinheiro. Ai, eu não sei se eu vou conseguir pagar aquela conta. Sensação de medo é sinal do ego no controle. Frequência vibracional baixa, você vibrando lá na mágoa, na raiva, na angústia, no medo também. Então, esses são sinais do ego no controle. E aí você deve estar pensando agora, Cíntia, eu identifiquei aqui, né, que a centelha está no controle. Beleza, maravilha, que bênção, continua assim, continua cuidando da sua saúde mental, espiritual, se conectando cada vez mais com essa centelha, porque isso vai fazer você crescer, expandir cada vez mais, vai trazer prosperidade para sua vida em todos os sentidos. Agora, se você está pensando aí, Cíntia, acho que aqui é o ego que está mandando. O que eu vou te dizer? Tá errado? Não existe certo e errado. O que eu aprendi, e que eu vou dizer para vocês, é que não existe certo e errado porque tudo é um processo. Todos nós temos nosso processo de evolução. E dentro do nosso processo de evolução, nosso processo de evolução inclui passar por certas situações às vezes. E infelizmente, vamos dizer assim, tem gente às vezes que precisa sofrer muito para mudar, para tomar uma atitude, para dar um salto, sabe? E sair de uma situação e mudar para outra. Tem gente que precisa passar por muitas situações negativas para despertar. Então, o ego está no controle? Tudo bem, tudo está do jeito que tem que estar. Só você precisa entender que se ele está no controle, com certeza não está uma situação agradável, confortável e nem feliz. Então, você não quer mais que ele esteja no controle? Basta uma decisão. No momento que você decidir e começar a agir para tirar ele do controle, para dizer, ego, agora aqui, ó, fica quietinho aí, que quem vai controlar aqui é a centelha divina, tá? Você fica bem quietinho aí, que agora você não manda mais. Então, é uma questão de decidir e começar a mudar seus hábitos, né? Daí inclui um monte de coisas que você pode fazer, e tem vídeos aqui no canal já falando sobre algumas coisas que levam à vibração, né, e que ajudam, e eu vou fazer também mais vídeos com certeza falando sobre isso, né, de como se conectar com a sua centelha divina, com o seu eu sou. Mas enfim, eu espero que você tenha conseguido compreender a diferença, né, claríssima entre ego e centelha divina, o eu sou. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, e se ele foi, eu peço que você deixe o seu like aqui. Deixa nos comentários aqui também para eu saber quem é que está no controle aí. Você conseguiu identificar quem é que está no controle? Se não quiser dizer, tudo bem, mas conta aqui para mim se você conseguiu identificar, conseguiu perceber a grande diferença entre um e outro. E também se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos. Por hoje é isso, então. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.